O som de gargalhadas atravessou a parede fina como uma lâmina. Congelei no meio do corredor, a mão ainda segurando o envelope amassado com o resultado do vestibular. Primeira colocada em administração. Um feito que, em qualquer outra família, seria motivo de orgulho. Mas não na minha. Ela pediu dinheiro para quê mesmo? A voz do meu pai, áspera como lixa, penetrou meus ouvidos. Para aquela faculdade, como se algum diploma fosse mudar o que ela é. Minha mãe respondeu, o desprezo escorrendo de cada sílaba. Respirei fundo, ajeitei a postura e entrei na sala. O cheiro de café fresco contrastava com a frieza do ambiente. Meus pais e minha irmã, Camila, sentados no sofá de couro que consumiu 3 meses do salário do meu pai, nem se deram ao trabalho de disfarçar o assunto da conversa. Passei em primeiro lugar, anunciei, estendendo o papel como quem oferece uma prova irrefutável de valor. O silêncio durou exatos 3 segundos antes das risadas recomeçarem. E o que você quer? Um prêmio? Meu pai perguntou, coçando a barba grisalha com indiferença. Sabe quanto custa uma faculdade dessas? Vocês pagaram o cursinho da Camila. E vão pagar a faculdade dela também. Argumentei, a voz trêmula traindo minha tentativa de firmeza. Minha irmã sorriu, aquele sorriso perfeito que custou uma fortuna em tratamentos ortodônticos que nunca foram oferecidos a mim. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e pena. É diferente, filha. Minha mãe finalmente desviou os olhos da televisão, mas apenas por um instante. Sua irmã tem futuro. Medicina é garantia de sucesso. O que você vai fazer com administração? Conta de padaria? Para isso nem precisa de faculdade. As palavras atingiram meu peito como pedras. Não era a primeira vez, claro. Desde que me entendo por gente, habito os cantos da casa como um fantasma indesejado. Um estorvo. Uma despesa desnecessária. A filha que não brilha, que não encanta, que não merece investimento. Posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo, insisti, a voz cada vez mais baixa, como se nem eu acreditasse mais nas minhas palavras. Você é um estorvo, minha mãe disse, sem nem desviar o olhar da novela. Sua irmã tem futuro. Você... nem tanto. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto que dividia com caixas de tranqueiras que ninguém queria guardar em outro lugar, percebi que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Algumas palavras ecoam para sempre. Estorvo. Sem futuro. Essas seriam minhas companheiras por muito tempo. Ou talvez não. Talvez pudessem se tornar o combustível para algo maior. Decidida, comecei a arrumar minha mochila. Os meses se transformaram em uma rotina exaustiva. Durante o dia, fazia cursos gratuitos em bibliotecas públicas. Excel, atendimento ao cliente, noções de contabilidade. À noite, trabalhava na lanchonete. Aos fins de semana, fazia faxina em um condomínio próximo para complementar a renda. O cansaço era meu companheiro constante. As olheiras se tornaram parte da minha fisionomia, assim como as mãos ásperas de tanto trabalho. Mas a cada livro que devorava na biblioteca, a cada certificado modesto que conquistava, algo dentro de mim crescia. Foi em uma das manhãs na biblioteca municipal que conheci Dona Lúcia, uma senhora de cabelos prateados que coordenava um programa de mentoria profissional para jovens de baixa renda. Você sempre está aqui quando chego e ainda está quando saio, ela comentou, sentando-se ao meu lado. O que tanto procura nesses livros, menina? Hesitei antes de responder. Não estava acostumada a interesse genuíno. Um futuro, respondi simplesmente. Dona Lúcia me observou por alguns instantes, como se pudesse ver além das minhas roupas simples e do meu cansaço evidente. Temos uma vaga de assistente administrativa na ONG onde trabalho. O salário é modesto, mas oferecemos bolsas de estudo para cursos técnicos. Interessada? Aquela pergunta mudou minha trajetória. A ONG ficava em um prédio antigo no centro da cidade, auxiliando pequenos empreendedores a formalizarem seus negócios. Como assistente, eu organizava arquivos, atendia telefonemas e, principalmente, aprendia.
Observava cada detalhe de como os consultores trabalhavam, absorvia cada orientação dada aos empreendedores, anotava cada termo que não conhecia para pesquisar depois. Após 6 meses, consegui uma bolsa para um curso técnico em administração. Estudava nos fins de semana, trocando as faxinas por noites em claro debruçada sobre apostilas. O curso abriu minha mente para um universo de possibilidades que nunca imaginei existir. Você tem talento para números, comentou o professor ao me devolver um trabalho sobre análise financeira com nota máxima. Já pensou em fazer faculdade? A pergunta doeu como sal em ferida aberta. Faculdade era um sonho que havia sido ridicularizado, esmagado sob o peso das palavras da minha família. Um dia, respondi vagamente. Mas o um dia começou a tomar forma quando descobri os programas de bolsas universitárias. Durante meses, estudei nas madrugadas para o vestibular, enquanto mantinha meu trabalho na ONG durante o dia. O sono virou artigo de luxo. Minhas colegas de república raramente me viam acordada. No dia da prova, tremi tanto que quase não consegui preencher o gabarito. Mas cada questão parecia dialogar com todo o conhecimento que havia batalhado para conquistar. 3 semanas depois, recebi o e-mail. Aprovada em administração com bolsa integral. Chorei sozinha em meu canto da república. As lágrimas silenciosas lavando anos de dúvidas e inseguranças. Você não é um estorvo, sussurrei para mim mesma, como um mantra, uma promessa, uma nova verdade. A vida universitária não era nem de longe o que os filmes mostravam. Enquanto meus colegas compartilhavam histórias de festas e viagens, eu dividia meu tempo entre as aulas, o trabalho na ONG e projetos freelancer de organização financeira que comecei a fazer para pequenos comércios do bairro. Os professores notaram minha dedicação. Fui convidada para ser monitora em disciplinas de cálculo financeiro, o que acrescentou uma pequena bolsa à minha renda mensal. Cada centavo era precioso, cada oportunidade, um tesouro. Você nunca tira férias? Perguntou Gabriel, um colega de classe com quem fazia trabalhos em grupo durante uma noite de estudos na biblioteca. Não posso me dar a esse luxo, respondi sinceramente. Gabriel me observou como se me visse pela primeira vez. Ele vinha de uma família estruturada, com pais que o apoiavam em tudo. Para ele, minha realidade era quase incompreensível. Minha família tem uma empresa de consultoria empresarial. Estamos precisando de estagiários para o próximo semestre. O salário é melhor que o da ONG. Você deveria se candidatar. Hesitei. A ONG havia sido meu porto seguro, mas eu precisava crescer. Relutante, enviei meu currículo e fui chamada para a entrevista. Para minha surpresa, não foi Gabriel quem me entrevistou, mas sua mãe, Mariana, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e postura impecável. Seu currículo é impressionante para alguém tão jovem, ela comentou, analisando o papel à sua frente. Mas vejo lacunas. Onde está sua família nessa história toda? A pergunta me pegou desprevenida. Engoli em seco, considerando uma mentira educada. Mas algo na expressão de Mariana me fez optar pela verdade. Não tenho apoio familiar. Saí de casa aos 18 anos porque não havia espaço para meus sonhos lá. Mariana me observou por alguns instantes, como se pudesse ver através das camadas de resiliência que construí ao longo dos anos. Sabe por que minha empresa prospera há 20 anos, enquanto tantas outras fecham as portas? Ela perguntou, mudando abruptamente de assunto. Porque sei reconhecer potencial onde outros veem apenas obstáculos. Você começa na segunda-feira. O estágio na consultoria de Mariana abriu um novo capítulo na minha vida. Pela primeira vez, fui valorizada não apenas pelo meu esforço, mas também pelo meu talento. Trabalhava diretamente com empresários que buscavam reestruturar seus negócios, aprendendo na prática o que nenhum livro poderia ensinar. Em uma noite particularmente desafiadora, quando todos já haviam ido embora e eu ainda finalizava uma apresentação para o dia seguinte, Mariana entrou na minha sala improvisada. Você se cobra demais, ela comentou, puxando uma cadeira para se sentar ao meu lado.
Preciso provar meu valor, respondi automaticamente. Para quem? Mariana questionou, seus olhos penetrantes buscando os meus. Para mim? Para a empresa? Ou para aqueles que disseram que você não tinha futuro? A pergunta atingiu o centro do meu ser. Desde que saí de casa, cada hora de sono sacrificada, cada oportunidade agarrada com unhas e dentes, tudo era movido pelo eco das palavras cruéis da minha família. Estorvo. Sem futuro. Eu vivia para provar que estavam errados. A maior vingança não é mostrar seu valor a quem te desprezou, continuou Mariana, como se lesse meus pensamentos. É construir uma vida tão extraordinária que eles se tornem irrelevantes na sua história. Aquela conversa plantou uma semente que lentamente começou a germinar em meu interior. Os anos na universidade passaram em um turbilhão de acontecimentos. Me formei com honras, sendo oradora da turma. Ironia do destino para alguém que cresceu sendo silenciada. Meu trabalho na consultoria evoluiu de estagiária para analista, depois coordenadora e finalmente gerente de projetos. O dinheiro, que antes contava moeda por moeda, agora permitia pequenos luxos. Um apartamento modesto, mas só meu. Roupas de qualidade, até mesmo uma pequena poupança para emergências. A menina assustada da rodoviária havia ficado para trás, dando lugar a uma mulher confiante e respeitada em seu meio. Mariana se tornou mais que uma chefe. Era uma mentora, às vezes uma figura materna que nunca tive. Em uma tarde, após a conclusão bem-sucedida de um projeto importante, ela me chamou em sua sala. Tenho uma proposta para você, anunciou, servindo 2 taças de champanhe. Estou pensando em abrir uma filial da consultoria focada em pequenas empresas. Quero que você seja a diretora. Quase deixei a taça cair. Eu? Mas há pessoas mais experientes, com mais tempo de casa. Ninguém tem sua combinação de habilidade técnica e sensibilidade humana. Você entende as dores dos pequenos empreendedores porque já esteve onde eles estão. Além disso, ela sorriu. Quero que seja mais que diretora. Quero que seja sócia, com participação real nos lucros. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de dor ou frustração, mas de reconhecimento, de validação. Pela primeira vez, alguém não apenas acreditava em mim, mas apostava em meu potencial. A filial prosperou sob minha liderança. Desenvolvi uma metodologia específica para pequenos negócios, combinando estratégias financeiras acessíveis com mentoria personalizada. Logo, nossa carteira de clientes cresceu exponencialmente, atraindo a atenção do mercado e até mesmo convites para palestras em eventos de empreendedorismo. Foi durante uma dessas palestras que reencontrei Gabriel, meu antigo colega de faculdade, que agora trabalhava na empresa da família em outra cidade. Você se transformou, ele comentou durante o coffee break. Lembro de você como alguém tão reservada, quase invisível. Agora todos querem 5 minutos da sua atenção. Sorri, pensativa. Eu sempre estive aqui, Gabriel. A diferença é que agora os outros conseguem me ver. Nossa conversa foi interrompida por um telefonema de Mariana. A voz dela soava tensa, incomum para alguém sempre tão controlada. Precisamos conversar, ela disse simplesmente. Hoje à noite, se possível. O jantar com Mariana revelou a verdadeira razão por trás do seu telefonema. Ela havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa e precisava reduzir drasticamente seu ritmo de trabalho. E havia tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Quero que assuma o controle total da empresa, anunciou, empurrando uma pasta com documentos na minha direção. Não apenas a filial, mas todo o grupo. Mas, e seus filhos? Questionei atônita. Gabriel e sua irmã sempre estiveram envolvidos nos negócios da família. Eles têm seus próprios caminhos. Além disso, ela sorriu com uma mistura de carinho e determinação. Ninguém conhece esta empresa como você. Ninguém a ama como você.
Os meses seguintes foram de transição intensa. Mariana gradualmente se afastou, enquanto eu assumia cada vez mais responsabilidades. A empresa passou por uma reestruturação, expandindo para novas áreas e absorvendo pequenas consultorias em dificuldades financeiras. Uma dessas aquisições chamou minha atenção de maneira especial. Uma consultoria na minha cidade natal, onde minha família ainda vivia. A empresa estava à beira da falência, mas tinha uma carteira de clientes interessante e uma localização estratégica. "Tem certeza que quer essa aquisição?" questionou meu diretor financeiro. "Há opções mais lucrativas em outras regiões." Tinha certeza. Aquela seria mais que uma transação comercial. Seria o fechamento de um ciclo que começou quando saí de casa com nada além de determinação e mágoa. Seria a prova final de que o estorvo havia se transformado em algo que ninguém poderia ignorar. A notícia da aquisição da consultoria local por um grupo empresarial da capital repercutiu rapidamente na pequena cidade. Mantive meu nome afastado dos comunicados oficiais, preferindo que um dos meus diretores conduzisse as negociações iniciais. A consultoria precisava de uma reestruturação completa e novos talentos. Instruí o Departamento de Recursos Humanos a buscar profissionais locais para preencher as vagas, incluindo um cargo de gerência. A descrição era específica. Alguém com formação em medicina que tivesse transitado para a administração ou gestão em saúde. Não foi surpresa quando o currículo de Camila, minha irmã, apareceu entre os candidatos. Segundo os relatórios que recebi, ela havia se formado em medicina com o apoio irrestrito dos meus pais, mas depois de alguns anos atuando como médica, descobriu que sua verdadeira vocação estava na gestão hospitalar. Fez uma pós-graduação na área e agora buscava oportunidades no setor administrativo. Pedi para que fosse tratada como qualquer outro candidato, passando por todas as etapas do processo seletivo sem favorecimentos. As avaliações mostraram que, de fato, ela tinha competência para a posição. Foi contratada sem saber quem realmente comandava a empresa. Durante semanas, monitorei à distância seu desempenho, recebendo relatórios semanais sobre sua adaptação e resultados. Para minha surpresa, Camila se mostrou uma profissional dedicada e competente. Parte de mim queria detestá-la, culpá-la pelo tratamento diferenciado que recebemos. Mas outra parte reconhecia que ela também foi moldada pelo ambiente tóxico que nossos pais criaram, só que do lado privilegiado da equação. 3 meses após sua contratação, foi anunciada uma festa para celebrar os resultados positivos da nova filial e oficializar a promoção de Camila ao cargo de gerente-geral da unidade. Todos os funcionários e seus familiares foram convidados, incluindo, é claro, meus pais. Na véspera do evento, voei para minha cidade natal com uma mistura de ansiedade e determinação. Hospedei-me no melhor hotel local, preparando-me mentalmente para o confronto que havia imaginado por anos. Escolhi cuidadosamente minha roupa, um terno feminino elegante, discreto, mas inegavelmente sofisticado. Nada espalhafatoso, nada que gritasse, "Vejam como sou bem-sucedida." A verdadeira segurança não precisa de ostentação. No dia da festa, enquanto me arrumava no quarto do hotel, recebi uma mensagem de Mariana. "Lembre-se do que conversamos. Sua vitória não está em humilhá-los, mas em ser feliz apesar deles." Respirei fundo, guardando aquelas palavras no coração. Ela tinha razão, como sempre. Mas havia algo que precisava ser encerrado. Um capítulo final que só poderia ser escrito face a face com aqueles que me definiram como um estorvo. O salão de eventos estava elegantemente decorado quando cheguei. Estrategicamente, entrei quando a festa já havia começado, permanecendo discreta em um canto, observando. Vi funcionários animados, alguns rostos conhecidos da cidade, e então, eles. Meus pais, visivelmente mais velhos do que em minhas lembranças, mas com a mesma postura. Meu pai, de terno antiquado, tentando parecer importante. Minha mãe, excessivamente maquiada, exibindo joias que provavelmente custaram meses de orçamento familiar.
E Camila, no centro das atenções, recebendo cumprimentos, sorrindo aquele sorriso perfeito que me foi negado na adolescência. Ela parecia feliz, realizada. Por um momento, quase desisti do meu plano, questionando se valia a pena reviver antigas feridas. Foi quando ouvi a voz da minha mãe, alta o suficiente para alcançar meus ouvidos mesmo à distância. Camila sempre foi nosso orgulho. Investimos tudo nela porque sabíamos que seria alguém importante. Diferente da outra, que nem sabemos por onde anda. Aquelas palavras reacenderam a determinação que me trouxe até ali. Respirei fundo e caminhei até o centro do salão, onde minha família conversava animadamente com alguns executivos da empresa. O silêncio foi imediato quando me viram. Os olhos dos meus pais se arregalaram em reconhecimento e confusão. Camila foi a primeira a se recuperar do choque. Ora, ora! Finalmente o estorvo apareceu, ela disse, tentando manter o tom leve, mas com uma pontada de veneno na voz. Veio prestigiar minha glória? Mantive o sorriso sereno, sentindo uma calma surpreendente me envolver. Claro, você é fantástica, irmã. Como poderia perder esse momento? Minha mãe deu um passo à frente, os olhos percorrendo minha aparência de cima a baixo, provavelmente notando o corte impecável do meu terno, o discreto colar de pérolas, os sapatos de marca. Você parece bem, ela comentou, claramente confusa com minha presença e aparência. Trabalha por aqui? Pode-se dizer que sim, respondi enigmaticamente. Meu pai, sempre mais direto, foi ao ponto. O que está fazendo aqui? Este evento é para funcionários e familiares. Antes que pudesse responder, o diretor regional subiu ao palco, pedindo a atenção de todos para o momento oficial da cerimônia. As luzes diminuíram levemente e um telão acendeu atrás dele, exibindo o logo da empresa. Senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar não apenas os excelentes resultados da nossa nova unidade, mas também para oficializar a promoção da doutora Camila ao cargo de gerente-geral. Seu talento e dedicação foram notados desde o início pelo nosso corpo diretivo e especialmente pela nossa CEO, que nos dá a honra de sua presença nesta noite. Todos os olhares buscaram pelo salão, tentando identificar a CEO mencionada. Vi a confusão nos olhos da minha família quando o diretor estendeu a mão em minha direção, me convidando a subir ao palco. Entrei no salão elegante, de cabeça erguida, o coração martelando no peito. Caminhei até o palco com passos firmes, sentindo o peso dos olhares, especialmente os da minha família. Peguei o microfone oferecido pelo diretor, observei o salão por alguns instantes e finalmente permiti que meu olhar repousasse sobre os rostos atônitos dos meus pais e irmã. Boa noite a todos. Como muitos já sabem, nossa empresa tem como filosofia valorizar talentos independentemente de onde venham. Acreditamos que o verdadeiro potencial muitas vezes está onde ninguém procura. Fiz uma pausa estratégica, meus olhos nunca deixando os da minha família. Por isso tenho o prazer de propor um brinde à nova gerente, da minha empresa. Sejam todos muito bem-vindos. O silêncio caiu como um trovão. Vi nos olhos deles a confusão, o espanto, o desmoronamento silencioso de anos de certezas equivocadas. Meu pai empalideceu, minha mãe agarrou o braço de Camila como se precisasse de apoio físico, e pela primeira vez eu sorri de verdade. Não por vingança, mas pela liberdade de finalmente ser quem eu era, sem pedir permissão. Os minutos que se seguiram ao meu anúncio foram surreais. Enquanto funcionários aplaudiam e convidados comentavam surpresos sobre a incrível coincidência familiar, meus pais permaneceram paralisados, como estátuas de sal diante da evidência inegável do quanto haviam se equivocado. Após os discursos formais, desci do palco e fui imediatamente cercada por funcionários ansiosos por conhecer melhor a misteriosa CEO que raramente visitava as filiais. Propositalmente, mantive distância da minha família durante a maior parte da noite, permitindo que digerissem a revelação no seu próprio tempo.
Foi Camila quem finalmente rompeu a barreira, aproximando-se de mim quando eu conversava com alguns executivos. Podemos conversar? A sós? Ela pediu, a voz trêmula denunciando seu desconforto. Nos afastamos para um canto mais tranquilo do salão. Camila parecia menor de alguma forma, despida da arrogância que sempre caracterizou nossa relação. Por que não disse nada? Por que me deixou ser contratada sem saber? Você foi contratada por seu mérito. Respondi calmamente. Passei por avaliações de desempenho, relatórios. Você é competente, Camila. Isso nunca esteve em questão. Mas agora? Depois dessa revelação, como fico eu? Como ficamos nós? Pude ver o medo nos olhos dela. O mesmo medo que me acompanhou durante anos. Medo de não ser suficiente, de perder tudo, de ser dispensável. Seu trabalho continua o mesmo, afirmei. Não tenho interesse em vingança, Camila. Isso me tornaria exatamente como nossos pais, julgando pessoas pelo que elas representam para meu ego, não pelo seu valor real. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto impecavelmente maquiado da minha irmã. Pela primeira vez na vida, vi vulnerabilidade genuína em seus olhos. Eles sempre nos compararam, ela murmurou. Sempre me colocaram como o modelo perfeito, a filha ideal. Foi um peso enorme, sabia? Cada conquista minha era exibida como prova da sua insignificância. Nunca pedi por isso. Aquelas palavras atingiram um lugar profundo dentro de mim. Durante anos, alimentei a imagem de Camila como cúmplice voluntária da crueldade dos nossos pais. Mas talvez ela também fosse uma vítima, moldada por expectativas tóxicas, aprisionada pelo papel de filha perfeita, tanto quanto eu fui pelo papel de estorvo. Nossos pais nos observavam à distância, claramente desconfortáveis, incertos sobre como proceder. Fiz um gesto sutil, convidando-os a se aproximarem. Relutantes, eles vieram. Então, meu pai começou, passando a mão pelo cabelo grisalho em um gesto nervoso que eu conhecia bem. Parece que você se saiu bem, afinal. Parece que sim, respondi, sem dar o braço a torcer tão facilmente. Você poderia ter nos contado, minha mãe comentou, um misto de orgulho tardio e ressentimento em sua voz. Poderíamos ter celebrado suas conquistas. Respirei fundo, sentindo o peso de anos de mágoa e ressentimento. Era fácil permanecer no papel de vítima, recusar o reconhecimento tardio, lançar na cara deles cada palavra cruel, cada oportunidade negada. Vocês não celebraram quando precisei, respondi finalmente. Celebraram apenas o que consideravam digno de investimento. E talvez esse tenha sido o maior presente que me deram sem perceber. Meu pai franziu o senho, confuso. Presente? Sim. Ao me negarem tudo, me forçaram a construir meu próprio caminho. Sem atalhos, sem favores, sem a ilusão de que o mundo me devia algo. Aprendi a valorizar cada pequena conquista, porque nada veio fácil. E esse aprendizado hoje vale mais que qualquer herança ou apoio que poderiam ter me dado. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de equívocos e oportunidades perdidas. Vi nos olhos dos meus pais algo que nunca havia visto antes. Não apenas arrependimento, mas compreensão. Talvez pela primeira vez, eles realmente me enxergassem. Nunca quis ser um estorvo. Continuei, mantendo a voz firme. Só queria a chance de mostrar meu valor. E agora, aqui estamos. Eu sou o futuro que vocês nunca imaginaram. Camila pegou minha mão, um gesto que me surpreendeu pela espontaneidade. Podemos recomeçar? Como adultas, sem a sombra das expectativas deles. Olhei para os olhos da minha irmã, tão parecidos com os meus, e ainda assim, carregando experiências tão distintas. Talvez fosse hora de construir novas memórias, baseadas não no passado doloroso, mas nas pessoas que nos tornamos apesar dele. Podemos tentar, respondi, sem promessas grandiosas, apenas a abertura sincera para possibilidades.
O resto da noite transcorreu em uma estranha dança de reconexões cautelosas. Apresentei Camila formalmente à minha equipe executiva, destacando suas habilidades e potencial. Conversei brevemente com meus pais sobre a empresa, respondendo suas perguntas com profissionalismo cortês, sem intimidade, mas também sem hostilidade. Quando a festa chegou ao fim, me despedi de todos com a promessa de retornar em breve para acompanhar os progressos da filial. No estacionamento, enquanto aguardava meu táxi, minha mãe se aproximou sozinha. Nunca imaginei, ela começou, a voz trêmula. Nunca pensei que você chegaria tão longe. Esse foi exatamente o problema, respondi suavemente. Vocês nunca imaginaram. Nunca viram além do que esperavam ver. Ela abaixou a cabeça, absorvendo o peso daquelas palavras. Quando levantou os olhos novamente, havia lágrimas não derramadas. Estou orgulhosa de você. Sei que não mereço dizer isso, mas estou. O táxi chegou, poupando-me de responder. Entrei no veículo com um breve aceno de despedida, sentindo um estranho alívio. Não havia perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar inteiramente. Mas havia algo novo, um espaço onde antes só existia dor. De volta ao hotel, sentada na varanda do quarto olhando as luzes da cidade que um dia abandonei, percebi que a verdadeira libertação não estava em provar meu valor aos meus pais. Estava em finalmente compreender que seu julgamento nunca definiu quem eu realmente era. Peguei meu telefone e liguei para Mariana. Apesar do horário, ela atendeu no segundo toque. Como foi? Perguntou simplesmente. Diferente do que imaginei, respondi. Menos dramático, mas libertador. E agora? Refleti por alguns instantes antes de responder. Agora continuo construindo. Não contra eles, não para eles, apenas por mim. Mai. Após desligar, abri meu laptop e comecei a trabalhar em um novo projeto que vinha planejando há meses. Um programa de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas bolsas de estudo, mas acompanhamento personalizado e oportunidades reais de crescimento profissional. Chamaria Projeto Estorvo. Uma reclamação do termo que um dia me feriu, transformando-o em símbolo de superação e possibilidade. Porque às vezes, o que os outros consideram descartável é exatamente o que tem o maior potencial de transformação. A história do estorvo que se tornou futuro não terminava naquela noite de confronto e reconexão. Era apenas um capítulo de uma jornada contínua. Uma jornada de construção, não apenas de uma carreira bem-sucedida, mas de um legado significativo. Eu era o estorvo que eles dispensaram. E agora, eu era o futuro que eles nunca imaginaram. Mas, mais importante, era exatamente quem sempre soube que poderia ser. O que você achou desta história? Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma situação semelhante de desigualdade de tratamento na família? Como você acha que devemos lidar com essas feridas emocionais do passado? Compartilhe sua opinião nos comentários e, se esta narrativa tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhá-la com quem possa se identificar com essa jornada de superação.